pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da quarta temporada do 20 Minutos com Buscajur. E agora a gente vai falar com o Fábio Ferreira, que é da Renove, Tecnologia da Informação. Eles trabalham com consultoria de infraestrutura. Olá, Fábio, seja muito bem-vindo de volta. Olá, Juliana, tudo bem? Bom dia. Tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que horas que o pessoal vai assistir. Para a gente ainda bom dia, né, Fábio? É isso mesmo. Bom dia, obrigado aí por mais um ano, mais uma temporada. Estamos aí firme aí, vamos em frente aí com as nossas soluções. É isso aí. Bom, já é a quarta temporada e já é a quarta temporada de participação também da Renove, não é isso, Fábio? A gente está sempre aqui conversando e falando um pouquinho sobre os serviços que vocês oferecem para o mercado jurídico. Isso mesmo, a Renove, acho que nós somos aí desde o início com o Buscajur. Acho que o Buscajur é uma ótima tendência do nosso ponto de vista aí de um local único, um ponto centralizado aí de busca de informações de tecnologia jurídica, e nós como consultoria, não só oferecendo os nossos serviços, apresentando os nossos serviços, a gente tem uma importância muito grande no entendimento de soluções de tecnologia para escritório de advocacia de uma forma geral, tá? Porque dentro aí do nosso processo de consultoria, a gente apoia os escritórios em várias frentes, em várias necessidades que muitas vezes não somos nós que entregamos, que implementamos, mas conhecer os parceiros que atuam nessa área, que entregam serviços de qualidade, é um diferencial na nossa prestação de serviço. Perfeito. Fábio, então vamos começar exatamente nesse sentido. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo um pouco mais sobre qual é, como é e o que esperar da atuação da Renove dentro de um escritório de advocacia. E se, na verdade, essa atuação é só para escritório de advocacia ou departamentos jurídicos também, só para escritórios de médio, grande porte ou para os pequenos também. Enfim, conta para a gente um pouquinho, faz um resumo aí de como, quando vocês atuam nesse ramo aí, nessa área jurídica. Olha, a Renove, hoje nós somos uma empresa de mais ou menos aí 30 pessoas, nós somos em 4 sócios, e os 4 sócios eles vieram já de uma atuação na área jurídica, soluções de tecnologia para a história de advocacia. Então, a gente tem aí, somando mais de 20 anos de experiência, o que facilita, no nosso entendimento, caminhar dentro desse mercado, porque a gente conhece, além de diversas empresas que oferecem soluções de tecnologia, a gente tem facilidade de entender um pouco mais a característica do advogado, como ele espera ser atendido, como que o escritório em si espera ser atendido e quais soluções de tecnologia realmente faz diferença para os escritórios, tá? Então, a Renove, na verdade, a gente atua dentro dos escritórios, fazendo primeiramente sempre que a gente chama de uma análise 360, para entender exatamente como esse escritório funciona, tá? Se ele tem, de fato, as tecnologias necessárias que escritórios de advocacia pede, se ele tem alguma característica, alguma particularidade que alguma solução de tecnologia possa agregar aí dentro da sua estrutura, e a gente apoia os escritórios desde aí de um suporte dia a dia, um probleminha básico, um problema no desktop, uma dificuldade para fazer um peticionamento eletrônico, como soluções aí de maior valor agregado, soluções de nuvem, migração de ambiente, que hoje tem sido muito comum, soluções on-premises para soluções em nuvem, bastante voltado aí para a Microsoft, por sermos parceiros Microsoft, enfim, essa é mais ou menos aí a nossa atuação dentro dos escritórios, tá? A gente já tem escritório de 5 pessoas a 200 pessoas, tá? Hoje a gente atende mais ou menos aí uns 70 escritórios de advocacia, são mais de 150 contratos firmados que nós temos, que vão desde soluções de consultoria de suporte, infraestrutura, soluções de backup, soluções de segurança, soluções de telefonia IP, que é uma solução que nós agregamos tem aí uns 2 anos dentro do nosso portfólio, para atender esse gap e necessidade que os escritórios de advocacia têm de uma melhor comunicação,
tá? E tudo isso caiu, obviamente, perfeitamente, nuvem, telefonia, IP, nesse momento aí de cenário híbrido, tá? A pandemia, ela trouxe uma realidade diferente, e essa realidade, ela veio para ficar. A movimentação dos escritórios, elas têm sido cada vez mais direcionadas para manter esse ambiente híbrido. Tá? Dificilmente você escuta um escritório hoje dizendo que estamos voltando 100% aí para o presencial. Então, todas as soluções que são hoje, que são oferecidas, que são implementadas, elas já pensam nessa questão de mobilidade, modelo híbrido, enfim. Então, essa é a nossa atuação dentro dos escritórios de advocacia. Perfeito. Então, aquele escritório que já tem uma atuação, ou então alguém que vai abrir um escritório e fala assim, meu Deus, espera aí, o que eu tenho que adquirir mesmo? Qual é o próximo passo, né? Eu preciso de ter um provedor, eu preciso de ter o que eu tenho que ter? Como é que eu faço com a minha telefonia para que todo mundo tenha acesso ao mesmo número? E aí, é só chamar vocês, que vocês já sabem quais são os caminhos, é isso, né? Exatamente, mais ou menos isso, tá? A gente percebe uma dificuldade muito grande dos escritórios no que contratar, o que buscar, né? Obviamente não é um negócio de um advogado, o negócio dele é advogar, e o nosso é entregar uma solução que seja baseado na sua real necessidade. Por que eu falo na sua real necessidade? Porque assim, a solução de tecnologia existem diversas no mercado. Tá? Só que às vezes você precisa de algo específico para a sua necessidade, você está comprando muitas vezes alguma coisa que pode até te entregar o que você está buscando, mas às vezes ela te entrega muito mais do que você precisa ou muito menos do que você precisa. Então, de fato, você precisa buscar soluções que realmente estejam aí aderentes à sua necessidade, à sua expectativa de trabalho. Então, isso faz parte, sim, de um trabalho consultivo, de entendimento e de um apoio para que o escritório seja mais assertivo na tomada de decisão. Tá? Então, esse aí é o nosso foco pensando em infraestrutura. Perfeito. Então, o escritório ele não precisa saber exatamente o que ele deseja. Basta ele contar para vocês qual é o cenário, quais são as expectativas, que é exatamente esse o trabalho da Renove, né? Entender, dentro das expectativas e das necessidades do escritório, quais são esses aparatos tecnológicos que irão suprir essas necessidades e fazer com que eles alcancem aquele, né, o formato que eles julgam ser o mais adequado para o trabalho, que realmente o que você falou é uma grande verdade. Eu também até agora não vi ninguém falando assim, vamos voltar para o 100% presencial. Está todo mundo com esse trabalho híbrido aí, né, esse formato híbrido, e eu acredito que isso seja ainda uma das grandes dúvidas, né? Porque mesmo quem usou algum sistema meio paliativo aí durante esse período, como agora a gente tem certeza que isso veio para ficar, a gente precisa realmente se profissionalizar, né? Se é para eu ter um Teams, onde que é que eu vou salvar os meus documentos, qual é a ferramenta, qual é o GED que eu vou usar, enfim. E aí essa consultoria de o que é melhor para cada ambiente é o que vocês nos ajudam no mundo jurídico, né, Fábio? Exatamente, exatamente. E não é algo, e sendo muito sincero, não é algo complexo, Juliana. É algo muito simples de você direcionar. Num bate-papo de uma horinha, você consegue tirar do advogado, do escritório, o que ele espera da solução. Tá? Porque, assim, as soluções do mercado, existem muitas, tá? Eu estou montando um escritório, por exemplo, tá? Às vezes fala assim, que tipo de GED eu posso contratar? Nossa, no mercado existem várias opções, tá? Ou você pode pagar muito, você pode pagar menos, enfim, qual que é a sua expectativa, qual que é a sua real necessidade? Então, tudo isso num bate-papo você consegue entender e direcionar o escritório com base aí no que você ouve, ou no que o advogado já teve de experiência em outros escritórios, enfim, isso é tranquilo de direcionar. E aí, como você falou, essa profissionalização nesse momento onde a poeira está baixando, né, essa questão de pandemia, é o momento de se organizar, porque de fato a pandemia chegou repentinamente, todo mundo se adaptou, e agora a gente precisa se organizar, porque se você não se organizar, continuar trabalhando no adaptado, você
provavelmente você tem aí diversas brechas de segurança que você precisa corrigir, e são questões importantes hoje a serem tratadas, tá? Então, essa importância do saber o que contratar de fato, é importante, apesar de simples, é o que vai fazer o seu escritório dali para frente se organizar e ter aí um diferencial, vamos dizer assim, na organização e segurança das informações. Isso é primordial hoje em dia. Sim, e sem falar que o advogado, esse não é o core business do advogado, né? Entender quais são as soluções que tem no mercado, e ficar horas e horas e horas estudando isso. E o advogado, o escritório de advocacia, ele não tem vários outros para fazer um benchmark. Então, por isso, o contratar uma empresa especializada nisso, além do tempo, economiza-se também com testes, né? Com dinheiro mesmo, porque vocês já têm aí várias experiências em vários ambientes, parecidos ou não, para vocês ou sugerirem ou falar assim, não, isso aqui não é melhor para vocês. E isso é uma coisa muito interessante no mercado, é que a gente precisa de profissionalizar ajuda também, né? Não é ficar o tempo todo tentando se virar sozinho. Agora que a poeira baixou, vamos todo mundo parar aqui durante alguns meses para estudar isso. Não dá, né? Os prazos continuam, os compromissos com os clientes continuam, né? Exatamente. E é aquilo que eu falei, o mercado já entrega muitas soluções, né? A gente não vai inventar nada. Como você falou, a gente sempre usa experiências de outros escritórios, o que foi de sucesso, o que não foi. Eu contratei aquele software, mas aquele software deu um problema para mim, por quê? Porque ele tinha uma característica financeira que não me atendia. Eu contratei uma solução de GED assim, só que não me atendeu porque ela funcionava de um jeito X. Enfim, a gente tem várias experiências de vários outros escritórios. Então, é exatamente isso que você falou. A gente traz a experiência de outros escritórios para aquele escritório, para que ele tome a decisão baseado em ambientes que sejam parecidos aí com o deles, tá? E existem, como eu falei, muitas soluções. O advogado, ele não é o negócio dele, ele não vai ficar buscando qual que é a melhor solução, ele não vai ficar testando, acessa o portal e testa, ele não vai ficar fazendo teste, enfim, o foco dele é advogar. E a parte tecnológica ele deixa com a gente, que a gente com certeza vai entregar a melhor solução aí que ele precisa. Perfeito. Fábio, agora o grande mote da 4ª temporada do 20 Minutos com o Buscaju. O que temos de novo para 2022? Qual é a grande sensação aí, dado esse novo cenário, esse abaixar da poeira? O que a gente tem de novo e que a Renove, com certeza, está correndo atrás aí de levar para os escritórios de advocacia? Juliana, uma coisa que a gente vem trabalhando muito forte, pegando exatamente agora baixamos a poeira, agora a gente precisa se organizar, é a questão de segurança. Tá? A questão de segurança é um item muito discutido hoje, que ela veio por força da LGPD, que obviamente as empresas já deveriam ter uma preocupação maior com a segurança, isso ficava muito de lado. Com a LGPD, isso trouxe uma necessidade dos escritórios em mudar o seu pensamento e sua cultura e forma de trabalho. Tá? Então, a segurança hoje é o grande desafio dos escritórios. Tá? A grande maioria dos escritórios já recebeu lá um questionáriozinho de compliance, com os seus clientes querendo entender como que funciona a segurança da sua infraestrutura, que é uma coisa nova. Tá? Se você for avaliar alguns anos atrás, os clientes, eles obviamente, sim, existia a preocupação, só que não era algo tão latente como hoje, onde ele quer praticamente entrar dentro do seu escritório, abrir a salinha lá, o seu CPD, e ver onde você guarda os arquivos dele. Então, hoje, a gente chegou nessa realidade. Tá? Então, as grandes empresas, elas querem saber exatamente como você trata as informações deles, tá? Como que o escritório trata as informações dos seus clientes. Isso se tornou um diferencial competitivo, porque quando você preenche, por exemplo, um formulário, você vai gerar uma pontuação de segurança daquele escritório, onde isso pode dizer se uma empresa vai ou não contratá-lo baseado na sua pontuação de segurança. Tá? Então, isso é um diferencial, isso no meu ponto de vista, é algo que tem movimentado muitos escritórios de advocacia agora, tá? E aí essa consolidação desse novo modelo de trabalho, desse
trabalho híbrido, onde as pessoas pegam o seu notebook, tiram de dentro do escritório, levam para casa. Então, quer dizer, a informação ela está circulando na rua com um profissional, ela está dentro da casa dela lá, onde muitas vezes o filho pode querer pegar o equipamento, pode querer jogar no mesmo computador que está sendo processado os dados de um cliente. Ou seja, a segurança ela é hoje um item que as empresas têm se preocupado muito por força de lei, de legislação, questões de compliance, e os escritórios de advocacia têm esse desafio. Tá? Então, a Renove está aqui para ajudar os escritórios nesse novo desafio, para ajudar a entender um pouquinho aí o que a ANPD tem entendido como básico de segurança para escritório de advocacia, ajudar os escritórios a implementar esse básico de segurança que o órgão tem aí pedido para as empresas, para que eles estejam aí mais próximo de uma boa pontuação de segurança no caso de uma eventual auditoria. Muito bom. Segurança realmente tem ficado assim no topo né, na crista da onda, digamos assim, né? Porque quando a gente tem esses dados circulando, como você mesmo disse, às vezes você está assim, o seu filho está doido para julgar alguma coisa e ele pega algo que está na mesma rede, e aí como é que faz, né? Eu uso a internet da minha casa, eu uso às vezes a internet do meu celular, a internet do aeroporto, quais cuidados que eu tenho que tomar? E aí, pelo que eu estou entendendo, Fábio, acho que o primeiro passo do escritório faz um contato com a Renove e fala assim, olha, não sei do que preciso, mas gostaria de uma conversa para que vocês façam um diagnóstico. É mais ou menos esse o caminho? É mais ou menos esse, Ju, assim, como você falou, o escritório não sabe o que ele precisa. Tá? O escritório, assim, por mais que ele assim, o escritório é só de advocacia, ele conheça a lei, muitos deles não têm a mínima ideia, por exemplo, do que é a LGPD. Tá? Muitos deles não têm contato, por exemplo, com a NPD, pelo menos no que se diz da parte técnica da tecnologia. Questão prática, né? Exatamente, às vezes ele tem lá toda a lei está descrita, ele entende, ele interpreta, mas a parte técnica ele não entende. Então, isso é fato, ele não sabe o que ele precisa. Tá? Exceto, obviamente, alguns poucos que têm um pouco mais de conhecimento, mas a grande maioria não sabe o que precisa. Então, esse é o real caminho. Tá? Chamando a Renove, num bate-papo, a gente vai entender exatamente a característica do escritório, onde estão as grandes dificuldades, quais são suas dores, suas preocupações, como os seus clientes têm interagido com eles em relação à segurança da informação, que alguns é muito prático, ele simplesmente manda para a gente, acabei de receber um relatório de compliance aqui, preciso saber o que eu tenho e o que eu não tenho, o que eu preciso ter para ter um mínimo de segurança para que eu possa continuar prestando um serviço para esse meu cliente, tá? Mas de fato é aquilo, nada como, antigamente a gente falava que, eu sempre falei isso, né, quanto custa para você saber um pouco aí do que você precisa, né, eu falava que é o preço de um café, você vai até o escritório lá, o cliente paga um café, você bate um papo, entende um pouquinho, você passa um pouco da percepção do mercado. Hoje em dia esse café está um pouquinho mais escasso, não é pelo preço do café, mas é porque as pessoas deixaram um pouco de se encontrar e ainda a gente está um pouco no virtual. Então um bate-papo no virtual, um bate-papo de meia hora, uma hora, a gente consegue entender um pouquinho mais a necessidade do escritório, a gente consegue num bate-papo levar para eles já um pouco de como o mercado tem se comportado, quais são as soluções que o mercado tem consumido, quais são as opções baseado no porte do escritório, enfim. Então a gente consegue nesse bate-papo entregar para o cliente aí já uma série aí de informações que vai ajudá-lo a direcionar para onde ele vai, o que ele contrata, independente de contratar a Renove ou não, ele vai ter um overview interessante de como o mercado jurídico tem consumido de tecnologia, quais são as soluções que entregam para ele de segurança, agilidade, enfim, isso que a gente faz aí e busca entregar para os escritórios. Muito bom, excelente, Fábio. Bom, como sempre, né, o bate-papo, ele acaba quando a gente acha que ele está começando, né? Exatamente. Então, para a gente concluir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Ju, acho que a grande mensagem
não vamos esperar as coisas acontecerem para que a gente tome decisões. Tá? Eu acho que um escritório, ele precisa sair na frente. Quando a gente fala, por exemplo, do nosso último tema, que é a segurança, quando a gente fala de segurança, a gente precisa se antecipar aos problemas, às ameaças, aos riscos. Então, acho que a grande informação que a gente entrega hoje vamos nos antecipar, vamos buscar a solução enquanto nós temos os nossos dados ali bonitinho preservados. Não vamos esperar algo acontecer para se preocupar com a segurança. Muito bom. Excelente, Fábio. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por participar do 20 Minutos com o Buscajur. O Buscajur super agradece a Renove pela parceria que a gente tem desde o início da plataforma, desde o início desse nosso hub de soluções, como você bem falou, né? O bom do Buscajur é esse contato com várias pessoas que nos ajudam, porque a gente não consegue implementar tudo sozinho, a gente sempre está precisando de parceiros para a gente fazer isso, e a gente agradece muitíssimo, e até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho, Fábio. Obrigado, eu que agradeço o Buscajur. Valeu, tchau, tchau.